pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje, antes de nós começarmos a análise dessa belíssima partida, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Você é Hikaru Nakamura e você está prestes a enfrentar o jogador que você considera o seu maior rival, Magnus Carlsen. Você senta no tabuleiro, você joga peão em E4, o relógio começa a tocar. No entanto, não tem ninguém na sua frente. Ninguém faz o lance de volta porque o seu adversário não chegou. Passa mais de um minuto, ele chega, se senta na cadeira, começa a ajeitar as peças. Como ele faz, né? Gastando mais tempo. Daí ele joga o primeiro lance, peão em D6, você imediatamente responde com D4, e aí ele levanta para pegar uma água e te deixa lá sozinho de novo. Depois ele volta e te regaça completamente, porque é o que aconteceu nessa partida. Pessoal, hoje a gente vai ver o Magnus Carlsen cometer bullying com Hikaru Nakamura, porque nesse ponto, eu acredito que o gambito do atraso do Magnus Carlsen já é até um terror psicológico que ele faz dos adversários. Mas, vamos lá. Magnus joga cavalinho F6 ameaçando o peão de E4, vem cavalinho C3 por parte do Nakamura, e similar ao que ele jogou contra o Gukesh aqui na Pirc, o Magnus joga o E5 atacando o centro do tabuleiro, e na verdade propondo um belo do final de jogo, né? A ideia é, se peão toma e dama toma, nós teremos um final que é um final mais ou menos igual. Isso daqui é basicamente sem problema nenhum para qualquer um dos dois jogadores, é muito empatativo, mas é justamente o final que o Magnus gosta de jogar por 150 lances e depois acabar vencendo por cansaço. Então Nakamura recusa. Ele joga cavalo em E2, que é um lance super curioso, né? Por que não em F3, que também defende o peão da mesma maneira? Porque ele tá, na verdade, interessado em deixar livre a movimentação no peão de F, porque ele quer jogar G3, bispo G2, roque e F4. Ele quer jogar aqui um sistema como se fosse um ataque índio do rei, aproveitando que o centro vai se manter fechado. Vem C6 do Magnus Carlsen, que é muito comum da Pirc, liberando a saída da dama e também apoiando a casa de D5. Vem o A4 aqui por parte do Nakamura, que também é muito padrão, para evitar o ganho de espaço na ala da dama com B5. Bispo em E7 do Magnus, então, peão em G3 e o A5 por parte do Magnus Carlsen, visando o quê? Visando colocar um cavalo na casa de B4, que por hora, enquanto o cavalo permanecer em C3, vai ser uma casa mais fraca. Então a ideia é cavalo em A6, cavalo em B4, onde ele fica batendo no peão de C. Nakamura joga bispo G2, cavalo em A6 do Magnus e o roque por ambos jogadores. E nesse momento o Naka joga peão em H3, que pode parecer um lance profilático, pode parecer algo mais ou menos inofensivo, jogou um H3, né? Mas a ideia do lance peão na casa de H3 é, na verdade, jogar G4, F4, rei em H2 em algum momento e, basicamente, partir para o massacre. Então, por consequência, Magnus reage de maneira muito forte a esse peão em H3. Ele joga peão em H5 para evitar G4 no futuro, né? Mostrando quanto que o Magnus está incomodado com o plano agressivo do Nakamura. Nakamura agora joga F4. Teoricamente, ameaçando ganhar o peão de E. Por que teoricamente? Porque ele está ameaçando esse peão duas vezes e está defendido uma só. No entanto, a única razão pela qual Nakamura pode fazer isso que ele está fazendo, mexendo todos os peões na frente do rei dele, sair pegando espaço igual um maníaco, é porque o centro está fechado. Então, o Magnus joga cavalo B4 e, na verdade, não tá nem aí se o Nakamura começar a trocar peões para tomar o peão de E. Se o centro se abre, se, por exemplo, você começa a tomar peões aqui, ó, a posição vai começar a azedar muito rápido para as brancas, porque conforme a abertura do centro for acontecendo, esse rei vai ficando mais exposto. De repente, se você toma mais esse peão, já vem bispo cheque, de repente, dama toma dama, cavalo por C2 está vindo, cavalo D7 recupera o peão, e as coisas estão tristes para o Nakamura. Então, opa, fui pro final da partida, spoiler aí do que aconteceu, né? Então, quando vê o F4 do Nakamura, não há a preocupação do ganho do peão por hora por parte do Magnus. Ele só joga cavalo B4 e o Naka também não toma o peão, joga bispo em E3, desenvolvendo a sua peça. Aqui agora, o Magnus joga dama em C7, agora sim super protegendo o peão, mas é mais para liberar, para trazer uma torre talvez para D8, né? Sair da coluna D. Vem cavalo B1 por parte do Nakamura, então a ideia é chutar o cavalo de B4, tá muito incomodado com a presença daquele cavalo ali. Vem E por D4 por parte do Magnus, a razão pela qual você rompe a tensão aqui é, primeiro, para abrir um pouco o centro, já que o adversário tá com uma posição de rei exposto, mas mais importante, você quer a coluna E aberta, porque quando você não tem o centro, você tem que atacar o centro, né? O Nakamura tá com muitos peões centrais por aqui.
Isso significa que ele tem mais espaço, mas isso também significa que as pretas têm alvos para tornar o seu ataque viável. Então, E por D4 cria um alvo. O peão de E fica mais fácil de atacar com a coluna E aberta. Bem, cavalo por D4 e torre em E8, olha só, alinhando a torre ao longo da coluna E, justamente para ir atrás do peão de E4. C3 jogam as brancas ameaçando o cavalo volta para 6, e agora cavalo em D2 já super protegendo o peão, que o Magnus Carlsen ameaça com bispo na casa de F8, certo? Liberando aqui, descobrindo um ataque no peão, que por hora está muito bem defendido. Obrigado. Temos bispo em F2 por parte do Hikaru Nakamura, liberando a coluna E para que ele também no futuro possa trazer uma torre. E também, né, eu imagino só para não deixar a peça solta. E vem cavalo em C5 aqui por parte do Magnus pressionando o peão, que o Nakamura defende com dama C2. Agora vem bispo em D7, desenvolvendo, conectando as torres. E o erro por parte do Hikaru Nakamura. Note uma coisa também. Nakamura tá botando muita pressão. Nessa posição, o Nakamura tem 9 minutos, 8 minutos e 40, né? Ele tá jogando contra o Magnus que tá com a metade do tempo. Na verdade, tem 40% do tempo restante, ele só tem 4 minutos. Por quê? Porque as brancas têm uma posição dos sonhos. Olha só, o centro extremamente controlado, ideias agressivas, só que quando você joga com tantos peões avançados, é muito difícil de jogar, sem que você acabe pendurando algum deles, e o Naka joga B4. Esse lance não é particularmente bom, porque cria mais um alvo para o jogador de pretas pressionar, né? O peão na casa de B4 é um alvo, então o Magnus felizmente toma, temos um peão toma de volta, e agora com 4 peões na quarta fileira, vai ser difícil manter todos eles. Cavalinho A6, ameaçando o peão de B4, torre B1 e torre C8 joga aqui o Magnus Carlsen, preparando para jogar C6, inclusive com um ataque no peão de A. Vem cavalinho F3 por parte do Nakamura, C5 joga o Magnus Carlsen ameaçando, claro, né, tomar o peão de B. O adversário não tem tanta escolha aqui não tomar, e agora cavalo por C5 pressionando o peão de A e também pressionando o peão de E. E nós temos, na verdade, um exemplo perfeito de como é jogado uma partida onde você joga, vamos dizer, sem o centro, onde você dá o centro para o seu adversário e você contra-ataca. Porque agora o Nakamura vai ter que entregar o par de bispos, vai ter que jogar bispo toma cavalo para não perder material. Exceto que ele opta pelo E5, né? Na verdade, entregou o peão na ideia de abrir o par de bispos e apostar que ele vai conseguir recuperar o material no longo prazo, né? Vem bispo por peão de A, então, por parte do Magnus, pegando o peão com tempo na dama. Dama em A2, joga aqui o Nakamura pressionando o bispo, então já ameaçando ganhá-lo com uma ideia de bispo por cavalo, dependendo das circunstâncias, depois dama toma bispo. E também tem o problema de que esse cavalo de F6 está atacado, então D por E5 joga aqui o Magnus Carlsen. E nessa posição, se bispo toma cavalo para tentar pegar o bispo, não dá certo porque a gente toma com cheque, tá? Esse cheque é extremamente importante, por isso que é extremamente importante essa tomada de peão para liberar também o bispo para vir. Porque tomar de bispo é melhor também do que tomar de dama para evitar algumas ideias de torre C1 no futuro. Vem D por E5 então do Magnus Carlsen, agora isso aqui já não é mais uma ameaça por hora. Cavalo por E5 por parte do Hikaru Nakamura. E nessa posição, o jogador de brancas está ameaçando recuperar aqui o material. Você vê que ele está pressionando o peão da casa de B7, ele está pressionando o cavalo, ele está pressionando o bispo. Então o Magnus vai tentar fazer um malabarismo do século para manter o seu peão a mais. E na verdade esse malabarismo do século até que funciona muito bem. Ele volta o bispo para C6, que não era a maneira mais precisa de jogar. O lance mais preciso que tinha acesso aqui o Magnus seria peão em H4, sacrificando o peão, jogando para arrematar, né? A ideia seria, se você toma aqui, a sua estrutura de peões em volta do rei está completamente destruída e o peão realmente importa muito pouco. O que vai importar aqui agora para o jogador de pretas é o ataque. A gente joga torre em A8, já montando um descoberto na dama, né? Depois que a dama sai, a gente tem B5, mantendo o bispo muito bem obrigado e montando um belo de um peão passado. No entanto, na partida bispo C6, defendendo tudo, temos cavalo por, peão por e dama C4. Aparentemente agora, realmente, o jogador de brancas irá recuperar o seu material. Uma vez que o cavalo está ameaçado 2 vezes e quando o cavalo se movimentar, o peão de C isolado vai ser dificílimo de manter. Será?
Cavalo B7 joga o Magnus Carlsen, né? Beleza, torre C1 joga o Hikaru Nakamura, vamos pegar o peão. E nessa posição, cavalo em D6 joga o Magnus Carlsen, dizendo: pegue o meu peão, por favor, vamos lá, capture. Eu quero ver o que você vai fazer se você capturar. Porque se você tomar, você entra no descoberto da torre. Dama em A5 ameaça o cavalo que está solto e ameaça a sua dama também. Então, as coisas começaram a azedar, né? O jogo começou a ficar azedo. Por consequência, Nakamura não toma o peão. Ele joga a dama em A4. Opa, agora sim eu tô ameaçando tomar, porque eu não vou tomar de dama, eu vou tomar de torre. Será mesmo? Torre em E2, joga o Magnus Carlsen pressionando o cavalo. O que acontece se você toma esse peão com o tempo na dama, né? Qual que é o problema? O problema é dama D7, agora eu cravo a sua torre, a dama, e ao mesmo tempo que eu tô ameaçando tomar a torre, eu tô ameaçando o cavalo, né? Então as coisas aqui começam a ficar muito, muito preocupantes para as brancas. Beleza. Então Nakamura joga bispo B6, pressionando a dama. Vem dama D7, agora ele tira o cavalo, não tem mais cavalo solto. Só que agora o peão vai começar a correr. Peão em C5, com um ataque na dama. Dama toma, cavalo toma defendendo o peão. E o Nakamura não recuperou o seu peão, né? O Magnus pegou o peão, conseguiu defender, saiu correndo. E agora ele tem esse peãozinho passado que vai avançar. Bispo em A5 porque estava atacado, C4. Bispo B4 ameaçando o cavalo C5, certo? Lidando com a ameaça. E agora também preparando para trazer esse cavalo para a casa de D3, onde ele ameaça a torre, ameaça o bispo, começa a causar tudo quanto é tipo de problema. Bispo em F3 joga o Nakamura, tentando tirar a torre daqui. Torre volta para E8 para que tudo se defenda bem. Bispo em C3 joga aqui o Nakamura, tentando fazer um bloqueio do peão passado, mas cavalo em D3 ameaçando a torre. Seguido depois de torre C2 pelo H4, indo atrás do peão de F e do peão de G. Como a gente comentou, esse lance estava disponível há muito tempo, sai do ataque do bispo, né? E bagunça completamente a estrutura de peões do Nakamura. Temos G por H4, cavalo por F4, H5 por parte do Nakamura, né? Tentando montar meio com a fortaleza aqui com os peões nas casas claras, mas cavalo por H3, cheque, certo? Nesse momento também vale a pena falar, olha pro relógio dos dois jogadores. Os dois jogadores estão jogando com segundos no relógio. O Magnus cata um peão, vem rei em H1. Agora ele joga cavalo em E4, brigando pelo bloqueio do peão passado, né? A ideia é tirar esse bispo aqui do bloqueio. O bispo sai e cavalo em G5 ameaçando o bispo de F3. Os dois cavalos se defendendo muito bem também. Vem bispo G4 pressionando a torre de C8. Torre C5, cavalo em E3 ameaçando ali o peão. Mas cavalo em F6 e você não pode tomar o peão sem que o bispo caia. Então, bispo em F2 joga aqui o Nakamura tentando montar um descoberto para cima do Magnus. Tentando jogar vamos dizer assim, na malevolência, mas aí o bispo tá atacado. Então agora, tudo na posição do Nakamura tá atacado. O bispo tá atacado, o outro bispo tá atacado também e nada pode se movimentar. Tudo tá tendo que se segurar por um fio. Bispo G1, cavalo toma bispo, cavalo por e torre toma o peão de H que também tava caindo através, né, da captura do bispo. Então, tudo acaba caindo aos pedaços. Cavalinho H2 tentando bloquear. O peão avança para C3 e agora o Magnus já tem uma quantidade de material exorbitante. São 3 peões passados, né? Um deles na terceira fila. Torre em D1 joga o Nakamura. Cavalo G3 cheque. Rei G2 e torre em E2 cheque, forçando com cheque a troca das torres e também liberando o bloqueador do peão. Torre por, cavalo por. Bispo em E3 de olho na casa de promoção, C2, torre em A1 e agora bispo em D6, ameaçando torre por H2, cheque, cavalo em F3, bispo em F4 e com esse bispo não guardando mais a promoção do peão, as coisas vão ficar muito complicadas muito rápido, torre cheque H7, torre C8 para guardar a promoção do peão, mas bispo toma bispo, né? Mesmo que o Magnus tivesse jogado bispo toma, para antes, né, de jogar um torre C8, não daria tempo, porque a gente toma com cheque e promove. Então o torre C8 do Nakamura realmente é uma boa defesa. Mas a posição já estava completamente despedaçada. Bispo toma, né? E agora a gente vai promover, quer dizer, não vamos nem promover porque perdemos o peão,
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, pegamos uma peça inteira a mais. Então, a vantagem material já é uma vantagem de 2 peões e uma peça. Né? E, por consequência, o Nakamura abandona, sendo completamente destroçado numa partida de altíssima qualidade no Magnus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Essa partida foi muito instrutiva mesmo, né? Como você joga sem o centro do tabuleiro. Se você aprendeu algo de novo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.